Olá, boa noite, seja bem-vindo à Ação Nacional. Sol, chuva, frio, calor. Até onde os fenômenos naturais transformam o meio ambiente? Como explicar as fortes chuvas em parte do sul e nordeste do Brasil e a atual seca que atinge grande parte de São Paulo? Será que todos temos uma parcela de culpa nas transformações do clima e suas consequências? Ainda é possível reverter essa situação? Hoje, o programa Ação Nacional abordará as questões climáticas. E para falar sobre o assunto, recebemos em nossos estúdios o especialista em mudanças climáticas, Hilton Silveira Pinto, especialista também em climatologia e meteorologia agrícola. Está também aqui a gerente técnica do Consórcio Intermunicipal das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, o PCJ, Andréa Borges. E você pode participar com a gente pelo e-mail açãonacional@rs21.com.br ou então através da nossa página no Facebook, que é facebook.com/Ação Nacional. Obrigado pela presença de vocês dois. André, obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Obrigado, professor Hilton. Muito obrigado pela sua presença. Nós agradecemos ao Unicamp e o CEPAG. Com certeza. Olha, André, eu gostaria que você explicasse primeiramente para os nossos telespectadores, porque a abrangência nacional, o que significa o PCJ, né? Nós falamos aqui que é Capivari, né? Piracicaba, Capivari e Jundiaí, são os rios. Mas vamos explicar o que é esse órgão, né? Isso. O consórcio PCJ é uma associação civil sem fins lucrativos. Então, nós somos como se fosse uma ONG. Só que nós temos prefeituras e empresas associadas. Então, são 43 prefeituras e 30 empresas aqui da nossa região, né, dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí. São essas bacias que pegam a região metropolitana de Campinas, um pouquinho ali de Bragança Paulista, do outro lado também Rio Claro. Então, é uma grande região, né, bastante desenvolvida, né, que consome muita água, e o consórcio ele trabalha, né, como apoio a essas prefeituras e empresas e a toda a bacia. Então, a gente desenvolve ações, né, no fomento, planejamento e sensibilização de projetos ambientais. Não só, né, educação ambiental, reflorestamento, combate às perdas, que vocês vão ver aqui durante o programa, que a gente desenvolve, já vem falando bastante, né, do que a gente pode fazer para contribuir para essa situação de escassez hídrica. Bom, professor Hilton, gostaria que o senhor explicasse para a gente o que está acontecendo com o clima do nosso país. Como chove tanto num lugar e no outro, se vive aí uma das maiores secas, e isso praticamente ao mesmo tempo. O que está acontecendo com o Brasil? Bem, veja, o clima ele não é estável. Não é falar que todo ano, em janeiro, fevereiro e março vai chover, e junho, julho e agosto é seca. Não, o clima é variável. E é variável, inclusive, dependendo do local. Hoje chove no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, mas abundantemente. E na nossa região nós estamos com uma estiagem já bastante acentuada desde o final do ano passado. Isso não é comum lá e não é comum aqui, pelo total que tem acontecido. Mas nós estamos num país com 5 milhões de quilômetros quadrados. Tem que haver uma diferença muito grande entre o Nordeste, o Sul do Brasil e a Amazônia, devido à extensão que tem vários tipos de clima, ou mesoclimas. O Brasil é muito diversificado, né? A gente pode dizer assim, principalmente questões de clima, né? Não, exato, e nós, especificamente, São Paulo, sul de Minas, norte do Paraná, Mato Grosso, nós estamos numa região tropical. Quer dizer, basicamente nós estamos em cima do trópico. E nessa área há uma variabilidade muito grande de ano para ano e de ponto para ponto do tipo de clima que a gente tem. Esse ano está muito mais seco, mas nós tivemos anos extremamente úmidos, como depois de 2001, que as represas estavam secas, choveu em excesso e fez com que voltasse ao normal. Então, isso é bastante comum. O que nós temos que prestar atenção é que nós estamos numa fase de evolução climática, onde o total de chuvas deve se manter, só que se transforma em temporais. Mas o grande problema nosso que nós vamos ter é temperatura. Nós estamos já com quase 2 graus de temperatura na nossa região aqui, acima do que era no início do século. E o que isso representa, professor Hilton? 2 graus acima, por exemplo. A gente fala, não, mas pô, são só 2 graus. O exemplo mais típico
É o exemplo das geadas. Nós estamos numa região que a questão de 20 anos passados, nós tínhamos geadas uma vez, pelo menos, a cada 4 anos. E hoje não. Hoje nós não temos mais geadas desde o ano 2000. Então, isso significa que houve um aquecimento que fez com que as geadas não existam mais. Isso é normal em termos de evolução climática, ou seja, nós estamos com 2 graus nas temperaturas máximas acima do que era 20, 30 anos passados. Bem, nós vamos acompanhar um VT agora que vai falar um pouquinho sobre esse recorde do calor no planeta. Acompanhe. A temperatura média na superfície terrestre e nos oceanos alcançou 16,22 graus em junho, ou seja, 0,72 graus a mais que a média do século XX para este mês. De acordo com a Agência Nacional Oceânica e Atmosférica, a cifra supera o último recorde de junho, que remonta a 2010. A entidade explicou num comunicado que a maior parte do planeta enfrenta temperaturas mensais acima da média, com recordes de calor nas regiões do sudeste da Groenlândia, do norte da América do Sul e do sudeste da Ásia. A última vez que a temperatura em um mês de junho foi inferior à média do século XX foi em 1976. Segundo a mesma fonte, o mês de maio de 2014 também foi o mais quente desde 1880, mais que o recorde anterior de maio de 2010. Bom, então, de acordo com o que vimos aí, desde 1880, o mês de maio deste ano foi o que registrou o maior índice de calor. Professor Hilton, o que ocasionou esse recorde depois de tanto tempo assim? Bem, é exatamente a evolução climática que nós estamos tendo com o chamado aquecimento global. Queira ou não, nós estamos num posicionamento onde as temperaturas estão aumentando. Os dados medidos na região de Campinas, eles mostram um acréscimo na temperatura média de 1,7 graus nos últimos 120 anos. Dados medidos exatamente aqui na nossa região. Isso é a chamada evolução do clima devido ao aquecimento global. Quer dizer, a causa desse aumento de temperatura, primeiro, somos nós, seres humanos. E segundo, uma evolução natural que provém aí de ações naturais que ocorrem normalmente ocorrem na natureza. É isso que eu ia perguntar para o senhor. Tem uma influência aí do homem sobre essa atual realidade da seca? Nós estamos influenciando demais com as queimadas, enfim, com o desmatamento, entre outras coisas que vem a ação do homem em cima disso. É reflexo do que a gente está aprontando, vamos dizer bem a verdade? Comprovadamente, sim. Na última reunião do painel intergovernamental climático, 95% das causas do aumento das temperaturas globais, devido a nós mesmos, o homem é que está causando isso, sem dúvida alguma. Você também analisa dessa forma, André? Eu acredito que sim, a gente tem uma interferência muito grande, né? Quando a gente fala em água, recurso hídrico, né? Quando a gente não protege, então, as nossas matas ciliares, né, acaba tendo um consumo exagerado de água, então, né, aumenta o calor, Perfeito. aumenta o consumo de água. E em relação às nascentes também, hoje em dia a gente sabe que todo mundo, né, tem uma casa, não tem mais um espaço, né, com gramados, com árvores, todo mundo cimenta tudo, né, porque é mais fácil limpar. E aí com isso a gente não consegue, né, essa água não penetra no solo, não recarrega os lençóis freáticos. Então, muitas vezes, mas não tem água, né? Está esquentando muito, está evaporando. Não é só isso, tem a nossa ação também com desmatamento, com essa impermeabilização do solo, né? Que não favorece a recarga dos mananciais. Então, acredito que sim, a gente tem um papel muito importante nisso. E ainda acredito que a gente tem como melhorar, né? Para não, pelo menos conseguir ter um planejamento e lidar melhor com essas mudanças, né, alterações climáticas. Você falou sobre o lençol freático, né? A gente também prejudica no sentido de construir demais cidades e tudo mais. Ocorrem enchentes, né, porque não tem um escoamento da água, que nem você mesmo disse aí agora. E também a gente prejudica nessa questão dos recursos hídricos. É isso que mais ou menos acontece. Isso mesmo. Muitos condomínios, né, em áreas que a gente chama de topos de morro,
Então, depois acontecem os desmoronamentos, então até isso a gente também prejudica, né? E quando chove demais, não tem para onde escoar essa água, o que seria, né, uma vazão maior do rio no período de chuva, ele acaba tomando conta de áreas que já estão, né, com populações, né, com casas, e aí acontecem os alagamentos, as enchentes. Então, claro que a gente tem um papel importante nisso. E há também um crescimento de população demasiado, né? E de uma forma não controlada. Isso. Que também pode acontecer isso, né, doutor? Só complementando um pouco a Andrea, na área agrícola, o problema é tanto ou maior que, porque nós temos uma questão de irrigação que consome muita água. E, por exemplo, alguns rios que a gente sabe já chegaram a baixar quase 5 metros do nível devido à irrigação. Exemplo típico, toda a área da Mogiana aqui que usava irrigação para laranja. Foi cancelado, não se irriga mais laranja. Estava consumindo demais água. Então, a agricultura, até certo ponto, é uma causa dessa diminuição do fornecimento de água. Agora, professor, quando se fala em índice de calor, podemos relacionar totalmente com a seca? Por exemplo, se vivemos o recorde de calor, consequentemente vivemos o recorde de tempo de estiagem ou o recorde de uma seca mais acentuada? Sem dúvida. Toda vez que você tem menos água no ambiente, você terá mais calor, porque existe um balanço entre o que se chama de água evaporada, né, que é o calor latente, e o calor sensível. Ou seja, se você está tudo seco, o calor aumenta. Se você joga água, o calor usado para evaporar aquela água diminui do calor que ia esquentar. Então, uma superfície seca, como nós estamos tendo agora, quer dizer, estiagem muito prolongada, significa aumento do calor. Esse é o programa Ação Nacional. Estamos falando hoje sobre mudanças climáticas. Você pode participar com a gente enviando seu e-mail para açãonacional@rs21.com.br ou através do Facebook, facebook.com/Ação Nacional. Nós vamos por um rápido intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Fique com a gente.